Bizus ESBM para o concurso de Capitão da Brigada Militar com o professor Kevin Kaiser. É com muita alegria que começamos a gravar agora a parte 3 dos Bizus de Direito Penal Militar para o concurso de capitão. O assunto de hoje diz respeito a um ponto que é diferente no direito penal militar em relação ao direito penal comum, e é por isso que precisamos estar muito atentos, porque as bancas amam cobrar esse tipo de conteúdo. Nos slides vocês vão ver como é o estado de necessidade no Código Penal Militar. E houve a adoção da teoria diferenciadora, que diferencia o estado de necessidade justificante do exculpante. Vem comigo, Walker. Não esqueçam que o estado de necessidade refere-se a perigo ou fato humano, ou perigo, por exemplo, da natureza. Não se confunde com ato humano, que é o caso da legítima defesa. A adoção da teoria diferenciadora no direito penal militar, em que existe o estado de necessidade exculpante e o estado de necessidade justificante. Em suma, para irmos direto ao ponto, estado de necessidade justificante é o único estado de necessidade que é admitido no direito penal comum. E aqui o estado de necessidade justificante é o estado de necessidade em que eu preservo o bem de maior valor. Maior ou igual valor. Por outro lado, o estado de necessidade exculpante, que só está previsto no Código Penal Militar, nele existe a preservação do bem. Vou escrever bem pequenininho para você lembrar. De menor valor. Eu preservo o bem de menor valor. E é por isso que quando ele for alheio, só é admitido em pessoas com grau de parentesco ou de uma proximidade maior. Outro detalhe interessante que se aplica tanto para o estado de necessidade exculpante como para o justificante e que as bancas gostam de tentar comparar com a legítima defesa é o tempo em que o estado de necessidade pode ocorrer. E ele exige que seja atual. Já a legítima defesa admite-se perante uma agressão iminente. Mas presta atenção nessa palavrinha atual, porque ela vai ser importante no nosso próximo slide. Volta para o slide rapidinho, Walker, por favor. Teoria diferenciadora, então eu estou ali no estado de necessidade justificante, resguardando o bem mais valioso. E no exculpante, eu resguardo o bem menos valioso. Não esquece do seguinte, a valoração de bens no direito militar, ela é diferente do direito penal comum. Por quê? Porque às vezes um bem militar, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial a máquina Enigma, que tinha uma função primordial para a guerra, pode ser mais valiosa do que, por exemplo, a vida de um soldado. Então nem sempre vida em relação a bens materiais vai ter a mesma hierarquia de valores que no Código Penal Comum. Passando para o próximo slide e tendo em mente a palavra atual, porque a legítima defesa, como regra, pode ser atual ou iminente, e o estado de necessidade, objeto da nossa mini aula de hoje, precisa ocorrer apenas em situações atuais, o estado de necessidade de violência salvífica, expressão exclusiva, essa hipótese só tem no Código Penal Militar. Também é chamado de estado de necessidade do comandante ou também estado de necessidade inominado, porque ele não recebe um nome específico pela literalidade do código, apresenta alguns requisitos, que é no caso, requisito 1, do comandante, ele vale-se de
aqui na direita, lado inferior, meios violentos. Meios violentos para quê? Para compelir subalternos, comandante do navio, da praça de guerra, tem a imagem ali ao fundo. E qual é o detalhe interessante desse estado de necessidade? E não é à toa que eu coloquei aqui um relógio. Ele ocorrerá na iminência de perigo ou grave calamidade. Vem comigo, Walker. Galera, a atenção às palavras pode significar a diferença entre errar ou acertar uma questão. Estado de necessidade no direito penal militar divide-se em exculpante e justificante. Ambos só podem ocorrer com o requisito da atualidade. Já o estado de necessidade de violência salvífica ocorre em situação de iminência, assim como a legítima defesa, que pode ser atual ou iminente. Obrigado pela atenção, até a próxima dica. ESPM, realizando sonhos, construindo o futuro.